pessoal, dando continuidade à aula sobre advocacia colaborativa, na última eu passei para vocês o conceito da advocacia colaborativa como sendo um procedimento extrajudicial, sigiloso, não adversarial de resolução de conflitos, de caráter voluntário, sem intervenção de terceiros, nos quais as partes e seus advogados se vinculam ao procedimento e buscam, de boa fé, a colaboração mútua, a solução real do conflito. Então, vamos lá, tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar aí. Primeiro que a gente tem a expressão procedimento. Então, por ser procedimento, ele tem uma série de etapas que são necessárias e obrigatórias que sejam seguidas para que aquele procedimento seja concluído de maneira eficaz. É um procedimento extrajudicial, significa que ele foge do nosso poder judiciário, significa que a resolução desse conflito ele não vai se sujeitar ao nosso poder judiciário. Hoje, com o novo Código de Processo Civil e com os negócios processuais, a gente tem um caminho muito aberto para poder resolver os problemas através da advocacia colaborativa, porque os negócios processuais permitem que a gente estabeleça algumas cláusulas para poder fazer com que a advocacia colaborativa ela tenha uma força mais eficaz, com que as tratativas em relação às provas elas aconteçam de maneira mais natural e mais segura também. E fora vários outros detalhes que os negócios processuais permitem que a gente siga, que a gente trabalhe de maneira mais segura. Ela é não adversarial, significa que a decisão é construída conjuntamente pelas partes e não por um terceiro. E aí tem aquele detalhe do sem intervenção de terceiros. O sem intervenção de terceiros aqui não quer dizer que não tenham terceiros participando. Às vezes a psicologia, um psicólogo, um economista, um administrador, um contador, se for uma questão societária, por exemplo, ou se for uma questão de família, é interessante que tenha um terceiro participando, mas esse terceiro ele não vai intervir para decidir, que é o que acontece no nosso poder judiciário ou nas arbitragens, que é um tema que eu amo e gosto também de trabalhar. As partes e seus advogados eles vão assinar o termo de colaboração. Então, os advogados se vinculam ao procedimento. É diferente da arbitragem, é diferente de um outro procedimento qualquer, no qual o advogado, de forma geral, não se vincula. Aqui a vinculação ela é importantíssima, porque o advogado ele se compromete a não representar aquele cliente mais em um procedimento judicial, em um procedimento adversarial. E ele faz esse compromisso exatamente para ele se desapegar daquelas restrições que nós, advogados, costumamos ter quando a gente representa algum cliente. A gente tem muita amarra que a gente fica preso para poder bloquear informação, a gente acha que a informação que a gente tem que reter para poder utilizar ela no momento adequado, a gente tem as estratégias que a gente precisa adotar seguindo o melhor critério processual, o melhor critério da ética da advocacia também, para a gente poder defender os interesses do nosso cliente. Na advocacia colaborativa, essa participação, essa vinculação do advogado serve para essas presídias não existirem e para que as partes envolvidas ali realmente queiram fazer com que aquela advocacia, com que aquela solução seja alcançada de maneira plena, de maneira eficaz. Ela é fundada no princípio da boa-fé. Essa boa-fé, eu vou ter que falar dela mais especificamente em outro momento, mas ela é extremamente importante e a boa-fé ela vai um pouquinho mais além do que simplesmente a boa-fé objetiva, do que simplesmente as atitudes. Aqui o interesse de realizar com base na boa-fé, ele é muito importante, porque senão as partes e os advogados podem tentar trabalhar com uma intenção não clara e não real de resolver aquele problema. Então a boa-fé ela é imprescindível, mas mais do que a boa-fé objetiva que você está habituada. Tá? A
A advocacia colaborativa ela é vinculada pela colaboração mútua, ou seja, não é uma parte de um lado, uma parte do outro lado, um advogado de um lado e um advogado do outro lado. É interessante que todas as partes envolvidas queiram efetivamente resolver aquele problema. É por isso que na advocacia colaborativa é muito importante que as partes atuantes sejam aquelas partes que tenham capacidade para decidir. Por exemplo, se for uma advocacia colaborativa que envolve uma empresa, não adianta nada ter 30 pessoas dentro participando da reunião. É interessante que tenha, no máximo, o representante legal e aquela pessoa que tem a capacidade para poder assinar pela empresa. Porque se não for assim, a advocacia colaborativa vai ser suspensa. Ah, mas eu preciso do fulano para decidir, eu preciso do ciclano para poder decidir. E isso não é o que interessa na advocacia colaborativa. E o detalhe principal, que a busca pela solução real daquele conflito. A solução real, ela é muito importante porque é a solução real que vai fazer com que aquele conflito efetivamente se extinga. É comum nas disputas de contratos, nos procedimentos, não se resolver efetivamente um conflito, mas simplesmente parte dele. Então, quantas ações nós não temos que a gente está preocupado com a mágoa de trás, com o problema causado lá atrás, e que a decisão vai ser relacionada ao passado e não ao presente, ou seja, a solução real não vai acontecer. Às vezes, mesmo que haja entrega do dinheiro, aquele conflito provocou uma finalização daquela relação comercial, familiar, que não tem mais conserto. Então, a ideia da advocacia colaborativa é efetivamente que consiga-se finalizar o problema de maneira real. E às vezes esse real não está relacionado ao dinheiro, está relacionado às mágoas que eventualmente existiam entre as partes, está relacionado a um problema. Imagina, por exemplo, numa construção que o problema pode ser não necessariamente a aplicação de uma multa, que é o que vai acontecer no judiciário ou numa arbitragem, mas com a efetiva entrega da obra. Então, a ideia na advocacia colaborativa é se encontrar qual que é o problema real e não parte dele. E um detalhe que ficou lá para trás, que é a questão da sigilosidade. A advocacia colaborativa é necessária, é imprescindível que ela seja sigilosa. É imprescindível que ela seja sigilosa, ou seja, não dá nem para saber quantas advocacias, quantos problemas são solucionados hoje através da advocacia colaborativa no Brasil, porque são todas sigilosas e não tem um controle específico do que acontece e de onde acontece. Então, essa é a segunda aula a respeito da advocacia colaborativa. A primeira aula eu dei a noção geral, a segunda aula o conceito e detalhei o conceito. Na terceira aula a gente vai trabalhar com os princípios que se aplicam ao direito à advocacia colaborativa, em inglês Collaborative Law. Beleza, gente? Muito obrigado pela aula de hoje, um abraço forte, até a próxima. E hoje, com o novo Código de Processo Civil e os negócios processuais, a gente tem um caminho muito aberto para a gente poder conseguir resolver os problemas da advocacia colaborativa. Hoje, com o novo Código de Processo Civil, a gente tem um caminho, e com os negócios